Agora, depois de muito tempo sem fazermos aqui a nossa sessão Observatório da Imprensa, hoje nós vamos voltar com uma boa. O ex-Panther e atual comentarista, streamer e parça de Aaron Rodgers, Pat McAfee, assinou com a ESPN e passará a transmitir o seu podcast, The Pat McAfee Show, nos canais da emissora já a partir dessa temporada. Apesar de não terem divulgado os valores do acordo, o que se sabe é que o McAfee abriu mão de um contrato com o site de apostas FanDuel, que pagava 30 milhões de dólares por ano para estampar a sua marca nos episódios. Então, obviamente, desconfia-se que com a ESPN o valor deve ser maior. No seu comunicado oficial, o McAfee disse que terá liberdade editorial total e que manterá formato e conteúdo nos mesmos moldes que o fizeram ficar conhecido como podcaster. E muita gente enxergou esse movimento da ESPN como um passo para uma mudança na dinâmica dessas mesas redondas, essas resenhas, esses bate-bolas, essas mesas redondas esportivas tradicionais. E aí, a gente sempre comenta ele aqui quando a gente vai falar de Aaron Rodgers, né? Porque as últimas polêmicas envolvendo Aaron Rodgers foram em participações no The Pat McAfee Show. Mas a minha pergunta para vocês é: vocês já assistiram, já ouviram o formato podcast, episódios inteiros? Vocês gostam do podcast? Vocês gostam do McAfee? E vocês botam fé que esse formato podcast, mais resenha mesmo, pode mesmo virar uma tendência dessas emissoras tradicionais, substituir os bate-bolas tradicionais que a gente vê aí há tanto tempo? É o seguinte, cara, esse movimento para o Pat McAfee é ótimo. Para ele, como pessoa e como podcaster, é fantástico, porque mostra a conquista de um espaço que antigamente era vetado para pessoas que falam besteira o tempo inteiro. O Pat McAfee é uma figura até engraçada, e pode ser mais engraçado para quem seja americano, redneck tipo ele, né? Mas ele até tem algumas piadinhas com relação ao jogo que ele conhece muito bem. O cara fala, pô, o cara é Panther. Então, não, ele conviveu nesse ambiente do futebol americano durante muito tempo e ele faz algumas observações curiosas e bem bacanas do jogo em si. Mas tem dois grandes problemas quando eu vejo uma grande rede de esportes conhecida pelas informações e jornalistas com seriedade que trata a matéria esporte, contratar um podcast desse jeito. O podcast, e aí vai do MesaCast até o podcast como a gente faz no NFL, etc., ele não tem esse compromisso com trabalhar a informação da maneira correta, da maneira que tem que ser trabalhada. Aqui nós temos, por acaso, 2 jornalistas que fazem isso e uma pessoa que foi iniciada nesse mundo e que é até melhor jornalista do que nós dois somados, que é o Magal, que quando vai falar alguma coisa, pesquisa, procura fonte e faz de uma maneira tão compromissada com o leitor, ouvinte, telespectador, youtuber que está do outro lado, que realmente demonstra o apreço que tem por informar, por estar oferecendo entretenimento com informação, que é sempre essa dualidade que as grandes redes de esportes sofrem. A Globo tem sofrido com isso, a Bandeirantes tem sofrido com isso, todo mundo, quando entrou o sistema internet e o YouTube ganhou força, os podcasts ganharam força, entrou nessa dicotomia. Só que tem uma frase que o Maurício Noriega até repetiu essa semana, falando que jornalismo não é para ser amigão. O jornalismo tem que incomodar. E aí o caso é esse. O Pat McAfee nunca no podcast dele vai fazer a pergunta que incomoda o entrevistado. Ele nunca vai virar para o Aaron Rodgers e perguntar: pô, você não acha que você está viajando demais nessa coisa de ayahuasca e misticismo e está esquecendo de jogar dentro de campo? O ambiente que está te cercando não está influenciando no seu jogo em si? Então, acho muito ruim esse movimento, e aí esse movimento não acontece só na ESPN, está acontecendo em vários lugares. Você contrata a pessoa pelo quanto de seguidores ela tem, quanto de views que tem o canal dela no YouTube. Acho que é difícil, para mim, como jornalista, ver esse movimento ficar cada vez mais forte, de podcasts que vão abrir uma cerveja e tomar 2 horas de cerveja lá com o cara
para ser o amigão e não fazer a pergunta que todo mundo está perguntando. Dicas direto e reto vão fazer a pasteurização do Pat McAfee. Vai ser isso. Para um amigo aí que não prestou atenção na aula de biologia, pasteurização, quando você pega um negócio que é feito ali caseiro, que tem aquele sabor especial, você bota num sistema controlado para que você garanta que saia do jeito que você quer, padronizado, certinho, um igual ao outro. Então é isso que vai acontecer com o podcast dele, vai ficar pasteurizado. Aí, quando começar a sair os próximos, se tiver alguma polêmica, pode anotar aí e apostar dinheiro. É combinado, tudo combinado. Qual vai ser a polêmica dessa semana? Pergunta para Aaron Rodgers aonde que ele vai morar, se é em Nova York ou Nova Jersey. Meu Deus, criou polêmica. Pronto, vai ser isso aí. Só para deixar no ar, eu acho que tem espaço para os dois, tá? Eu acho que tem espaço para esse tipo de papo e tal. É só as pessoas não levarem isso como isso é jornalismo. Não, isso não é jornalismo. Isso é um podcast, isso é um formato diferente de uma. Mas era isso que eu ia falar, Wallace. Eu acho que não tem muita diferença, a não ser personalidade, gosto, do McAfee para um Skip Bayless da vida, para um Stephen A. Smith. Eles não são jornalistas preocupados em apurar, em contestar, em comentar com essa questão da preocupação mesmo, né, da qualidade da apuração jornalística e tal. Eles são comentaristas de hot take, que a gente fala. Eles são o caça-clique, caçador de manchete. Então, nesse sentido, eu não acho ruim o movimento da ESPN trazendo o McAfee. As vantagens que eu acho, é claro que ele não contesta, a gente criticou muito a atuação dele com o Rodgers, mas as vantagens, ele tem um timing com a equipe, a questão do bate-bola ali, que é muito bom. Ele não tem aquela coisa que a gente vê no first take, de um tentando gritar mais do que o outro para comprovar o seu ponto, que parece que é uma coisa que é até forçada. O deles parece que flui melhor e você assiste sabendo que você tá vendo uma mesa de boteco com a galera trocando ideia sobre a NFL. Eu acho que não pode ter essa expectativa de que vai ser um conteúdo jornalisticamente correto, nem nada disso. Para isso, eu acho positivo o movimento e que pode realmente mexer com essa dinâmica dos bate-bolas. Porque todo dia você vai ver Skip Bayless, vai ver essa galera tradicional de terninho no balcão, parece que eles chegam ali e o produtor passa, hoje você tem que polemizar isso aqui. E eles vão lá e fazem isso. Então, pensando nesse sentido, eu acho que é até um avanço. Mas aí o Magal falou, né? Entrou na ESPN, vai ter um produtorzinho lá com. Pois é, vamos ver. Ele garantiu que não vai mudar. Já tem uma galera que acompanha ele há muito tempo na internet, criticando muito. Ele tá sendo massacrado por uma boa parte da audiência dele ter se vendido. Ele tá sendo chamado de mercenário, vendido e tal. Vamos ver quando começar de fato a ser transmitido pela ESPN, se vai mudar ou não. E eu sou ouvinte, eu costumo ouvir, não ouço tudo, porque 3 horas por dia de podcast, quem tem tempo de ouvir isso, meu Deus? Tem como. 1h30 por semana aqui do NFL, etc. O pessoal já não tá dando conta, você imagina 3 horas por dia. Mas, quando vê corte no YouTube, os entrevistados mais relevantes da semana, eu gosto de assistir o McAfee, sim.